Vamos neste vídeo continuar a falar um pouco mais sobre os detalhes relacionados com os parâmetros nos métodos das nossas classes em C#. Vamos então continuar a falar na sequência dos vídeos anteriores desta série sobre classes e, de um modo mais específico aqui, sobre as questões relacionadas com os parâmetros dos nossos métodos. No vídeo anterior verificámos várias formas de implementar métodos para chegarmos a um mesmo resultado e vimos como é que nós podemos definir então parâmetros naquilo que se designa pela assinatura da nossa classe, ou do nosso método, neste caso concreto. Ora, eu vou aqui criar um novo projeto, File, New, File, New, Project, e vamos lhe chamar classes, classes, parâmetros. Porque é um projeto que vai centrar-se fundamentalmente na utilização de parâmetros. Ora, neste caso concreto eu vou então adicionar aqui um botão e vou adicionar aqui um label. Vou deixar ficar assim com este nome, portanto temos label 1 e botão 1. Para não estarmos então a perder muito tempo aqui com a alteração dos nomes, deixaremos ficar assim e vamos já abrir aqui o espaço para a introdução do código. Cá está, button 1 underscore click e depois temos aqui label 1.text igual a qualquer coisa, ok? Muito bem. Vamos então criar aqui a nossa classe. E eu aproveito para informar que, normalmente, esta metodologia de criação de novos projetos, inserção novamente do código, é extremamente útil para quem está a aprender as linguagens de programação, porque vai obrigar os estudantes, ou os alunos, aqui a estarem permanentemente a conviver com esta realidade de inserir código, criar ficheiros, etc. E, portanto, em vez de estarmos a reutilizar um projeto, vamos sempre criando um novo projeto, ok? Vamos nos habituando a trabalhar com este ambiente, quer do C#, quer do Visual Studio. Ora então, para criar uma classe, eu posso fazer Shift-Alt-C e vai aparecer então aqui o quadro para a criação da classe, ou então simplesmente clicar aqui e depois Add Class. Vamos chamar esta classe, por exemplo, Teste, ok? Vamos adicionar. E temos aqui a classe Teste. Verificamos que no vídeo anterior criámos aqui um mecanismo de adição, subtração, multiplicação e divisão, já relativamente elaborado. Mas eu quero chamar, neste caso concreto, particular atenção para alguns aspectos relacionados essencialmente com os parâmetros, ok? E neste caso concreto vamos aqui dar um exemplo de um método. Vamos aqui colocar public void, vamos lhe chamar void, e vamos aqui colocar um método chamado executar. Okay? Vamos lhe dar a letra maiúscula, executar. E aqui dentro nós vamos definir uma variável que se vai chamar int_valor. Ora, neste método, como podemos facilmente perceber, não vai ser retornado qualquer tipo de valor, apenas vai executar uma determinada operação. E esta operação vai poder tirar partido daqui de um valor numérico que eu vou definir. Ora, muito bem. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou criar então um novo objeto a partir da classe teste. Então, teste, objeto é igual a new teste. Muito bem. E agora eu posso fazer simplesmente o seguinte, objeto, ponto, e temos aqui executar. E depois no executar é-me pedido um determinado valor. Ora, eu quero então chamar a atenção para o seguinte. Eu vou fazer aqui uma definição de uma variável inteira. Int, e vou-lhe chamar valor. Okay? Vou-lhe dar o mesmo nome que acontece aqui. Valor. E vou definir aqui um valor para valor. Vai ser igual a 10. O que quer dizer que se eu fizer aqui label 1.text é igual a valor.toString, eu obviamente vou ter o meu valor igual a 10. Mas vamos imaginar que eu agora quero definir que valor vai ser passado para dentro da minha classe. E então neste caso eu vou fazer o seguinte, int final é igual a, neste caso, objeto, ponto, executar, e depois aqui o valor inteiro que é pedido, eu vou dizer valor. E depois vou apresentar aqui, em vez de valor, vou apresentar final. Ora, como podem reparar, já aqui há um problema. Porquê? Por uma razão simples. É que eu não tenho aqui
no executar, a devolver qualquer tipo de valor. Então eu não posso dizer que final vai ser igual ao objeto executar valor. Ora, então nesta circunstância eu vou voltar aqui atrás, vou deixar valor e vou simplesmente aqui pedir para que seja executado valor. Ora, dir-me-ão o seguinte, bem, lendo o texto da forma como ele está escrito, eu vou criar aqui um objeto. Este objeto depois vai ser utilizado mais à frente. Vou definir aqui uma variável chamada valor, ao qual atribuo o valor 10. Quando eu passo objeto executar valor, vou passar o valor 10 para dentro do meu método da classe. E agora, o que é que eu vou fazer aqui dentro? Vou dizer o seguinte, valor mais, ok? Somar mais um valor a valor. Ora, então significa isto que, ao passar o 10 para aqui dentro o valor vai passar a ser 11. Muito bem. Dir-me-ão então, bom, então se o valor passa a ser 11, então aqui neste resultado a seguir eu vou ter 11. Será que é isto que vai acontecer? Vamos verificar. Vamos aqui executar, clicamos e subitamente aparece-nos 10. Ora, como é que é possível aparecer 10 se eu defini aqui um objeto, defini o valor de valor como sendo igual a 10, depois passei valor para dentro do meu método da classe. Aqui dentro do método eu ainda por cima fui acrescentar mais um. Ora, significa isto que ao retomar aqui a execução do código, aqui level1.text deveria apresentar 11. Ora, isso não acontece por uma circunstância muito simples. Tem a ver com a visibilidade da minha variável. Neste caso concreto, eu tenho aqui valor e esta variável é definida apenas para o interior deste meu bloco de código. Só é conhecida aqui dentro. O facto de eu ter utilizado o mesmo nome aqui para definir uma variável valor não tem qualquer espécie de significado, porque, de facto, aqui este valor é passado por valor, por value, e não por referência. Então o que vai acontecer é que este valor que aqui está, na prática é como se eu aqui tivesse colocado diretamente 10 e não valor. Mas vamos imaginar que eu queria de facto alterar o valor desta variável, ok? E eu poderia ter aqui o seguinte, vamos aqui retirar toda esta implementação e vamos dizer o seguinte, que eu queria ter na minha variável teste aqui um método chamado acrescentar 5 e o outro chamado diminuir 5 ou retirar 5. Então vamos fazer o seguinte, public void, eu estou a escrever mal, ok, public void acrescentar, ok, acrescentar, e neste caso acrescentar será acrescentar 5. E o que é que eu quero acrescentar? Quero acrescentar em int valor. Okay? E agora vou fazer o seguinte aqui, valor mais igual a 5. E portanto nesta circunstância valor será alterado em 5. E depois vou ter aqui public void diminuir o quê? Int valor. E agora vou ter aqui na implementação do código valor menos igual a 5. E, portanto, neste caso, estes dois métodos vão permitir pegar no valor que está aqui e retirar-lhe 5. Pegar no valor, ou melhor, adicionar-lhe 5 aqui, sim, retirar 5. Mas na prática o que eu tenho aqui não tem resultado prático nenhum, porque eu não estou a retornar nenhum valor e esta operação que eu aqui estou a fazer não vai ter qualquer consequência, porque quando terminado este bloco de código, valor deixou de existir porque é este valor que aqui está. Então eu tenho uma forma de poder passar para o interior da minha variável, ou neste caso do meu método, passar de facto esta variável. Mas para isso, em vez de passar por valor, eu vou ter que passar por referência. Isto é, eu vou ter que dizer que esta variável que aqui está, valor, é uma referência. Ok? Muito bem, então para que tudo isto funcione, isto é, para que eu possa aqui executar o código, de forma a que esta variável valor possa ser alterada diretamente pela minha classe testes, eu vou ter que introduzir aqui uma novidade, que é colocar o termo ref. Ref int valor, e neste caso ref int valor também. Isto significa genericamente o quê? Que quando eu passar para aqui o valor desta variável, eu vou estar a passar a referência de uma variável. Ora, isto significa na prática o seguinte, vamos aqui dar um nome até diferente. Int v é igual a 10.
Se eu agora fizer o seguinte, objeto, ponto, acrescentar e colocar aqui, reparem porque aparece refInt, eu vou colocar refv. O que eu estou genericamente a fazer é a dizer que este método vai utilizar não um valor inteiro qualquer que eu aqui coloque, mas sim vai utilizar a variável v. E esta variável v é que vai passar aqui dentro, passar a chamar-se valor, e todas as operações que forem feitas aqui dentro vão automaticamente alterar o valor da variável v. Mesmo depois dela ser aqui alterada, eu posso simplesmente fazer label 1.text é igual a v.toString. Ora, qual será o resultado final desta implementação? Eu aqui defino v igual a 10, quando ele chega aqui vai para acrescentar, e no acrescentar ele vai passar como referência, portanto o valor vai ser a variável v aqui dentro. V vai ser acrescentado em mais 5 e depois termina. Ora, quando regressa aqui, label1.text vai ser igual a v.toString. V já não vai ter o valor 10, mas sim o valor 15. Vamos ver se vai funcionar. Ok? E reparem, cá está 15. Reparem se eu tentar fazer aqui, na minha classe, se eu retirar daqui o ref, ou melhor, vamos fazer aqui em cima, o ref vai sair e obviamente aqui também tem que desaparecer o ref, porque senão vamos ter um erro. Obviamente que o que vai acontecer aqui é que vai ser passado o valor 10 e dentro da minha classe ele vai ser alterado, mas a variável v vai permanecer com o valor que tem. Okay? E por isso é que eu tenho aqui o valor 10. Portanto, esta é uma das grandes diferenças entre passar valores pelo seu valor ou passar por referência. E para isso utilizamos então ref, logo anterior aqui à definição da variável, e obviamente quando queremos chamar esse método vamos também dizer que vai ser passada a referência da variável v. Então temos aqui o resultado 15, ou então se colocarmos aqui diminuir, também tem uma referência à variável, neste caso vamos utilizar a variável v, como poderíamos utilizar outra qualquer, ela começa com 10, aqui vai ser reduzida em 5 e portanto esta alteração vai ter influência direta em v. E quando eu apresento v, ele vai ser igual a 5, porque é 10 menos 5, ok? E cá está então menos 5. Vamos, entretanto, introduzir aqui uma outra circunstância que tem a ver com o facto de nós podermos definir na nossa classe parâmetros com valores por defeito. Isto é, vamos abandonar aqui os valores por referência, vamos deixar aqui int valor, vamos remover daqui a referência a v e vamos dizer o seguinte. Ok, eu tenho aqui um método que vai ter um valor já com um determinado número definido por defeito. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, int valor é igual a 10. Ok? E se calhar a melhor forma é transformar aqui, acrescentar num método que retorna um valor inteiro, para depois verificarmos o que é que acontece. Então eu vou colocar aqui return valor. Okay? Vamos aqui definir o seguinte, que valor vai ser mais igual a 10. Por conseguinte, o que é que acontece aqui? Reparem que há aqui uma diferença que é esta. Obviamente que eu alterei aqui este meu método para que ele retorne um valor que é valor. Ele vai retornar valor que é exatamente aquilo que ali está definido. Só que, entretanto, ele é aqui alterado para passar a ser igual a si próprio mais 10 unidades. Mas valor já está definido ali igual a 10. Eu até vou alterar por uma questão de não haver confusão, vou alterar para 20, para não confundirmos estes dois valores que aqui estão. Valor aqui, por defeito, tem o valor 20. Ora, o que é que isto me vai permitir fazer? Vai-me permitir fazer o seguinte. Se eu quiser aqui definir este método, eu posso colocar aqui o seguinte, objeto.acrescentar. E reparem que acrescentar já tem ali um valor inteiro igual a 20. Ora, então eu posso simplesmente escrever acrescentar, abrir e fechar parênteses. E vão-me dizer, então, mas não é necessário colocar ali o valor inteiro? Não, neste caso não é necessário porque eu já defini um valor por defeito. E, portanto, se eu não identificar aqui qual é o valor que eu quero utilizar no meu método,
então ele por defeito vai utilizar o valor que lá está. Obviamente que acrescentar agora já devolve aqui um valor, v é igual a objeto acrescentar, porque acrescentar devolve um valor inteiro, correto? Então vamos ter aqui v é igual a objeto ponto acrescentar. Como eu não identifiquei aqui nada, por defeito, aqui o valor vai ser igual a 20. E então se eu executar, o que vai ser apresentado vai ser 30. E 30 porquê? Porque valor é igual a 20, valor mais 10, return valor. E, portanto, quando ele vai retomar o valor, vai retornar 30. Mas se eu quiser utilizar ou definir especificamente um valor, eu posso fazê-lo aqui. E, portanto, se eu colocar aqui 300, o que vai acontecer é que este valor que estava aqui atribuído por defeito passa a ser ignorado e passa a ser apenas considerado, por exemplo, isto que aqui está. Ok? É como se eu estivesse a definir a variável valor. Portanto, eu vou deixar ficar assim para repararem que, de facto, o valor que agora vai ser apresentado vai ser diferente. Porque eu defini aqui 300, 300 depois vai ser adicionado com mais 10 unidades e vai retornar valor que vai ser 310. Vamos executar. E cá está, 310. E, portanto, para isto, com isto dizer também que temos esta possibilidade de definir valores pré-definidos, isto é, com uma atribuição de valor pré-definida. No entanto, vamos aqui verificar o seguinte. Eu vou aqui simplificar a assinatura disto da seguinte forma. Int v igual a 10. E aqui vou mudar para v e aqui vou também colocar return v. Mas imaginem que eu agora à frente quero definir uma parcela x que não tem valor atribuído. Eu coloco vírgula int x. Okay? E, portanto, aqui o que é que eu quero fazer? V é igual a v mais x. E depois, isto é igual ao valor que for atribuído aqui, mais o x. Ora, há aqui um pequeno detalhe. E por isso é que estamos aqui a ter um erro. E poderão pensar assim, bem, está aqui a aparecer um erro porque aqui nós não colocámos aqui um valor. Então vamos colocar aqui um valor, por exemplo, 10. Ok? Tudo certo, está o erro resolvido, correto? Errado. Porque o erro continua. Isto porque tem a ver com uma regra da definição da própria assinatura do método. Se eu vou utilizar no mesmo método um conjunto de parâmetros em que uns têm um valor definido por defeito e outros não, então eu vou ter que primeiro utilizar, ou primeiro escrever aqui, todos os valores que não têm, ou todas as variáveis ou parâmetros que não têm valor. E todos aqueles que têm um valor por defeito terão que ser colocados no fim da lista. Então, nesta circunstância, eu teria que retirar daqui e colocar aqui int x, vírgula. Okay? E nesta circunstância vamos ter então o código bem construído. Portanto, na prática, se formos aqui executar este código, nós vamos ter aqui um x que não sabemos qual é, vai ser passado pelo nosso chamamento, que neste caso será 300, ok? Vamos ter aqui v igual a 10, ora, neste caso, se eu tenho aqui 10, eu nem sequer preciso de definir este valor. Basta definir 300, porque 300 é o único valor que é obrigatório definir. O outro vai lá ficar por defeito. Então, nesta circunstância, vamos executar e vamos ter 310, que é o resultado da execução do nosso código. Como podem ter reparado até este momento, existe uma enorme plasticidade na construção do código dentro destes métodos, e assim como também em qualquer parte da programação. Estes exercícios que temos estado aqui a fazer têm simplesmente dois objetivos. Não só demonstrar, de facto, a plasticidade dos métodos e a forma como nós podemos transportar valores para o interior das classes e vice-versa, mas também começar a habituar um pouco a percepção daqueles que estão a aprender através destes vídeos a programar, o que é criar código de programação, o que é tirar, pôr e colocar daqui, apagar de lá, substituir, alterar, etc. E, portanto, esta é uma das grandes ciências dos programadores, o facto de rapidamente fazerem alterações nos documentos, ou neste caso nos blocos de código, de forma a conseguirem obter os resultados desejados.